Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula 2. Eu sou o professor Hugo Sirena. E eu sou a professora Tatiana Lawande. É isso. E vamos nós. Vem cá. Existe uma súmula do STF que sempre gerou bastante controvérsia, sempre gerou bastante confusão. Não à toa, depois o STJ teve que enfrentá-la, teve que desambiguizá-la, enfim, teve que entender e explicar pra gente o que é que ela significa. Nós estamos falando da súmula 377 do STF, que de certa forma já foi objeto de outros vídeos, em que a professora Tatiana especialmente aborda o tema da separação obrigatória ou separação legal de bens. O que diz a súmula 377 do STF? Basicamente o seguinte: no regime de separação obrigatória de bens, ou no regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, aquilo que nós chamamos de aquestos, que o pessoal do Rio de Janeiro chama de aquestos. Olha que confuso e de fato parece até contraditório, né? A súmula diz: regime de separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. A interpretação que o STJ dava até então, depois a professora vai explicar que isso foi reformulado, mas a interpretação dada pelo STJ a respeito dessa súmula até então era a de que havia a comunicação destes aquestos, havia a divisão dos bens adquiridos na constância do casamento, apesar de ser ele regido pela separação obrigatória, por conta da presunção de um esforço comum. Não haveria a necessidade de demonstração deste esforço comum na construção do patrimônio do casal. Então, por consequência, presumir-se-ia que tudo o que fora construído, adquirido, constituído pelo casal era derivado de um conjunto de esforços. Então, consequentemente, seria até justo e adequado que se promovesse a partilha destes aquestos. Tá? Então, a súmula era interpretada ou era lida desta forma. Interpretava-se, ou melhor, presumia-se um esforço comum, não havia necessidade de demonstração deste esforço. Então, apesar de ser o casamento regido por uma situação de separação legal, comunicavam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Mas houve uma mudança recente apresentada pelo STJ. O STJ, então, em maio de 2018, portanto, para nós ainda é bastante recente, reformulou essa interpretação, tá? Porque a interpretação antiga, que o professor Hugo acabou de explicar, ela era bem ao encontro da literalidade da súmula, quer dizer, ela interpretava praticamente o que a súmula dizia, né, concordava com aquela súmula, mas ela não privilegiava, quer dizer, não dava eficácia nenhuma à separação de bens, porque se é separação de bens, como é que vai comunicar? Não é antagônico aqui, né, porque se é para separar, não é para comunicar. E aí o STJ, então, decidiu rever a própria interpretação da súmula e reformulou mesmo. Em maio de 2018, eles publicaram, então, a nova interpretação dessa súmula 377, agora tentando privilegiar o regime, a legislação, e não a literalidade da súmula. Portanto, agora, o que mudou é que foi retirada esta presunção. Então, funciona assim: a separação legal de bens permanece sendo separação e não há mais presunção de comunicação, né? Então, se é separação, ora é separação. Os bens não se comunicam, tá? Se a legislação impõe que os bens sejam separados, então que assim o seja. Eles são separados, cada um tem o seu patrimônio. A não ser que o esforço comum, a ajuda na aquisição desses bens seja aprovada. Então foi retirada nesta nova interpretação de maio de 2018 do STJ a presunção automática, né? Então é preciso que a parte prove que contribuiu. Parênteses aqui importante, essa contribuição não é necessariamente financeira, hein? A contribuição pode ser psicológica, pode ser amorosa, pode ser um apoio, tá? Não é dinheiro aqui, tá?
Então, o que o STJ disse? Bem, a regra é, se foi imposto pelo Código Civil, pela legislação, a separação de bens, o patrimônio de cada um dos cônjuges será separado. Essa é a regra. A não ser que o interessado consiga provar que ele, apesar de ter lhe sido imposto o casamento da separação legal, né, o casamento com separação legal, ele contribuiu sim na aquisição daquele patrimônio e, portanto, tem direito a dividir, tá? Então, pela nova interpretação do STJ, o tribunal decidiu privilegiar a legislação quando obriga e impõe a separação, a não ser que haja prova da efetiva contribuição. Aí sim poderá se dividir, mas por regra volta à separação legal, tá? E como disse o professor Hugo, eu já gravei um vídeo explicando a quem é imposto esse regime da separação legal, por isso legal de lei, né? Imposição ou separação obrigatória. Retoma aí que tem esse vídeo explicando quem tem, que é uma obrigação, separação obrigatória, casar com esse regime. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Cuidado com a nova interpretação, principalmente para concurseiros, tá? Vai cair em algum momento isso aí. Tudo bem, gente? Um beijo. Fiquem bem. Tchau. Tchau.